CPI do acampamento Farroupilha realiza a segunda sessão de oitivas. Vereadores colheram o depoimento do coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria Municipal de Cultura. Comissão de Meio Ambiente debate sobre uma confusão na administração do Parque Saint-Hilaire. Prefeituras de Porto Alegre e Viamão divergem sobre de quem é a responsabilidade de gerenciar a área. Contrato para instalação de GPS em táxis da capital é tema de debate na Comissão de Transportes. E os vereadores da Comissão de Direitos Humanos visitaram nesta semana a Casa Lar Sol Nascente, na zona norte de Porto Alegre. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é o retorno dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades na administração do acampamento Farroupilha. Na manhã desta quarta-feira, os vereadores da capital colheram depoimento de Giovanni Osório Tubino, coordenador de Tradição e Folclore na Secretaria Municipal de Cultura. Questionado por diversos vereadores, o coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria Municipal da Cultura e presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilha deu poucas respostas. A oitiva desta quarta-feira girou em torno de possíveis irregularidades na contratação dos banheiros químicos e do serviço de estacionamento do acampamento Farroupilha. Giovanni Tubino esclareceu que a organização do evento é compartilhada entre a Prefeitura e o movimento tradicionalista gaúcho, por meio da Fundação Cultural Gaúcha. Ele não soube informar o orçamento para a execução dos serviços. Segundo Tubino, a fundação seria a responsável pelos dados. O convênio ele é assinado pelo secretário da Cultura e eu sou o coordenador que acompanha a execução do convênio. Eu tenho que saber de tudo o que acontece na execução do convênio. Certamente, as responsabilidades são divididas entre o conveniado e a Prefeitura Municipal. O que cabe à Secretaria Municipal é a prestação de contas daquele orçamento público que é repassado todo ano para a execução do evento. Ainda segundo Tubino, houve falta de diálogo com os membros da secretaria durante a troca da pasta em 2013. Ele afirmou não ter encontrado nenhum registro sobre a organização do acampamento Farroupilha em anos anteriores. Tubino foi convidado a prestar depoimento na CPI por sugestão da vereadora Mônica Leal. Depois de diversas interrogações, a parlamentar ficou surpresa com as respostas. Eu esperava que ele tivesse todo o conhecimento dessas áreas que eu me referi aqui, dos gastos, enfim, como foi feito e por que foi feito essa contratação de banheiros químicos, essa diferença de valores, enfim. Ou seja, se o senhor Giovanni Tubino não detém este conhecimento, realmente é preocupante. Para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Bernardino Vendrúsculo, a reunião desta semana foi esclarecedora. Eu lamento profundamente, acho que com esse trabalho que nós estamos fazendo, vamos conscientizar com certeza o prefeito. Os demais vereadores estão vendo agora que ao longo dos anos nós, quando apontávamos as questões, nós tínhamos e temos razão, né? Não há transparência da aplicação dos recursos públicos. As reuniões da CPI do acampamento Farroupilha vão continuar acontecendo nas quartas-feiras pela manhã aqui no plenário Otávio Rocha. O antecessor de Giovanni Tubino e o presidente da Fundação Cultural Gaúcha serão os próximos convidados a prestar esclarecimentos. O contrato para instalação de equipamentos de GPS nos táxis da capital pautou debate na Câmara de Vereadores nesta semana. O assunto foi discutido na Comissão de Transportes e Habitação. O descontentamento era tanto que o diretor do Sindicato dos Taxistas chegou para o encontro com uma proposta definida. Adão Ferreira de Campos queria o fim do contrato entre EPTC e a empresa fornecedora dos aparelhos de GPS. Esse contrato hoje, o qual os 3.000 taxistas assinaram, ele cobra, tem situações absurdas ali que nós não concordamos com isso, né? Então não temos essa responsabilidade porque nós não contratamos, nós simplesmente somos obrigados a utilizar o sistema. A empresa entende que algumas situações é responsabilidade do taxista. Como que eu vou pagar por fato que não é de minha responsabilidade, e sim de quem instala o equipamento? O presidente da comissão, vereador engenheiro Comaceto, explicou que a ideia é propor mudanças no contrato. O município reconheceu o equívoco que era
o convênio firmado, que os GPS não funcionavam conforme estava acordado, suspendeu toda a ação dos GPS em Porto Alegre e deu um prazo aí de 25 dias para que pudéssemos apresentar a alternativa. E para isso, as cláusulas do contrato foram examinadas uma a uma durante a reunião. Depois de uma análise do contrato original pela EPTC, fruto de uma negociação que vem ocorrendo nos últimos dias entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e taxistas, o documento que veio aqui para a comissão teve ainda 25 itens questionados. A categoria propõe, por exemplo, que a empresa responsável pelo fornecimento do GPS tenha o seguro dos equipamentos. Seria uma garantia para que, no caso de assalto ou acidente, a responsabilidade não recaia sobre o taxista. Nós queremos que a empresa faça o seguro, porque nós não podemos desembolsar tudo que seja inventado pelo executivo, não podemos desembolsar, porque nós precisamos trabalhar para nós também, entendeu? É uma necessidade o GPS, rastreador, nós concordamos. Agora, temos que ter a contrapartida, um equipamento que funcione, equipamento com garantia de seguro. O texto inicial estava muitas particularidades desnecessárias. Então acho que se avançou bastante, tivemos quase 3 horas de reuniões aqui. Eu acho que está todo mundo satisfeito, nós, vereadores, acho que os taxistas aí também. Então acho que chegou a um bom termo aí, acho que vai ter um bom produto aí no final. As alterações no contrato vão ser apresentadas na sexta-feira em reunião com a EPTC. A responsabilidade pela administração do Parque Saint-Hilaire foi tema da primeira reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente após a pausa para o recesso parlamentar de inverno. O espaço é de propriedade da Prefeitura de Porto Alegre. Porém, um decreto assinado pelo prefeito de Viamão transfere o gerenciamento da área para a cidade da região metropolitana. Ambientalistas, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre e responsáveis pela administração do parque participaram do encontro. Todos os convidados falaram da surpresa ao ver notícias sobre o decreto assinado pelo prefeito de Viamão, Valdir Bonato, do PSDB. Hoje, o Parque Saint-Hilaire ocupa áreas dos municípios de Porto Alegre e Viamão. Desde 2003, o espaço, que tem mais de 1.100 hectares, é considerado uma unidade de conservação. Todo o território é administrado pelo Executivo da capital. No entanto, o decreto assinado pelo prefeito de Viamão prevê a criação de um novo Parque Saint-Hilaire dentro do já existente. Gerente do Parque Saint-Hilaire, Gerson Mainardi, falou do grupo de trabalho composto por representantes de Porto Alegre e Viamão. Criado no ano passado, o GT tinha como objetivo debater o gerenciamento do parque. Para Mainardi, o maior problema não é o compartilhamento da administração, mas sim as responsabilidades de cada município. Ele é importante porque ele faz parte da bacia do Arroio Dilúvio, que é o principal arroio de Porto Alegre. Então ele está inserido dentro de Porto Alegre, de acordo com a geografia, né? Então tem lá 50 nascentes ou mais, que são as nascentes mais distantes da foz do Arroio Dilúvio, que é no gasômetro. Então ele vai contribuindo para a formação do dilúvio desde lá. Então também temos uma reserva de água lá de 75 hectares, que é a barragem da Lomba do Sabão, que também serve como manancial de água para Porto Alegre. Procuradora do município, Andréa Visotto, falou do valor legal do decreto publicado. Para ela, o documento é meramente declaratório e precisaria ser regulamentado. No momento em que ele estabelece a gestão para o município de Viamão e não dá de que forma isso vai acontecer, é o que a gente diz, é uma norma de eficácia contida, ou seja, necessita de uma nova regulamentação ou de um novo decreto que diga como vai isso acontecer. Enquanto não for dito isso, ele não é um decreto auto-aplicável. Tá? Teria a questão ainda de ver se isso poderia ser feito por decreto ou se deveria ser por lei, que é uma questão que vai ser tratada dentro do próprio grupo de trabalho. A procuradora do município ainda se comprometeu a solicitar a troca de coordenador do grupo de trabalho. Conforme Andréa, o responsável pelo GT não pertence mais ao quadro de servidores e, por isso, possivelmente as reuniões não teriam sido agendadas. Além do gerenciamento, foram debatidos a ocupação irregular e a construção de um hospital veterinário no parque. Líder do governo e membro da Cosman, o vereador Kevin Krieger afirmou que vai buscar mais informações junto ao Executivo Municipal. Também deve ser agendada uma audiência pública para discutir a situação com representantes do Executivo de Viamão.
O encontro teve como proponente a vereadora Lourdes Sprenger. Estranhamos muito que a própria SMAN não sabia dar informações. Como que um prefeito de outro município faz um decreto e Porto Alegre não participa? Mas a partir dali fui pesquisar e vi também imagens do prefeito Fortunati com o prefeito de Viamão. Então eu entendi que há umas tratativas mais diretas que não envolveram os devidos setores, os conselhos, né, que existe do meio ambiente. Vereadores da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo Municipal visitaram nesta semana a Casa Lar Sol Nascente, na zona norte de Porto Alegre. O espaço pertence ao abrigo João Paulo II e atende 9 crianças e adolescentes. A Casa Lar Sol Nascente é uma das 13 administradas pelo abrigo João Paulo II em Porto Alegre. O local faz parte da rede de acolhimento de alta complexidade da Prefeitura. O funcionamento das Casas Lares consiste no acolhimento de cerca de 10 crianças por um pai e uma mãe social. 82% da verba utilizada na manutenção das casas é proveniente do convênio com a Fundação de Assistência Social e Cidadania. Dentro da possibilidade que a FASC tem, né, de encaminhar os repasses, raramente atrasa, né, geralmente é pontual, né, às vezes atrasa um dia, né, mas é muito boa a relação. E quando existe a necessidade de reajustes, né, claro que a gente conversa e tenta ver a possibilidade de aumento, né, do repasse. Na Sol Nascente, a função de pai e mãe social é desempenhada por Luiz e Suzana. Contratados pelo abrigo há 8 anos, eles são os responsáveis pelo cuidado integral da casa e das crianças e adolescentes acolhidos. E isso surgiu através de um casal de amigos nossos que nos indicou para a instituição e eles foram conversar conosco e a gente veio. A rotina é normal, a gente tem a hora de assistir televisão, tem a hora dos temas, vamos para a escola, tem as atividades e a gente faz, eu e a Suzana cuidamos do almoço, jantar, café e eles nos ajudam nas tarefas, são bem prestativos, a gente ensina bastante essa questão da autonomia para eles, né, da responsabilidade também. Na primeira semana após o recesso parlamentar de inverno, os vereadores da SEDECOM deram seguimento à série de visitas na rede de acolhimento da Prefeitura. Apenas 2 parlamentares participaram da visita à Casa Lar. O objetivo da comissão neste ano é verificar os avanços da FASC e identificar os desafios nas políticas de assistência à criança e ao adolescente. Nós hoje visitamos a primeira Casa Lar, que é uma política, né, de construção de casas de pai e mãe social para até 10 crianças e adolescentes. Nós queremos visitar outras para ter um panorama global da rede e poder apresentar um diagnóstico e propostas concretas para garantir que a criança e o adolescente sejam de fato prioridade e ao mesmo tempo combater políticas como a redução da maioridade penal, que só vem uma lógica de criminalizar a juventude e ao mesmo tempo não buscam, né, garantir direitos para a juventude lá atrás, garantindo assim com que de fato o ECA seja cumprido. A Câmara Municipal aprovou nesta semana o projeto de lei que inclui no calendário oficial de Porto Alegre o Dia do Obreiro Evangélico. A proposta é de autoria do vereador Valdir Canal, do PRB. De acordo com o parlamentar, são chamados de obreiros evangélicos os voluntários que realizam atendimento espiritual dentro e fora de templos religiosos, além de auxiliar pastores. O projeto grava o 3º domingo de agosto no calendário oficial da cidade. A Câmara Municipal prestou homenagem nesta semana aos 90 anos da Procuradoria-Geral do município. A cerimônia aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A homenagem foi proposta pela mesa diretora e comandada pelo presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, do PT. O parlamentar destacou a importância da Procuradoria-Geral do município no assessoramento jurídico aos órgãos públicos da cidade. A solenidade também contou com a presença do vice-prefeito da capital, Sebastião Melo. A PGM foi criada no início de 1925 e recebeu o status de Secretaria da Prefeitura em 1976. A procuradora-geral Cristiane da Costa Neri representou na cerimônia os 130 profissionais que atuam no órgão. Também em sessão solene, os parlamentares da capital concederam o troféu Câmara Municipal a Temes Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. A entidade completou 22 anos de atuação em 2015.
A homenagem foi presidida pela vereadora Jussara Coni, do PCdoB, e proposta pelo vereador Alberto Koptic, do PT. O parlamentar destacou o trabalho da instituição na luta pela igualdade entre homens e mulheres. A Temis foi fundada em 1993 e é formada por advogadas e cientistas sociais feministas. A coordenadora de projetos, Lívia de Souza, agradeceu a homenagem na tribuna. Para ela, a sociedade civil deve pressionar os governos por medidas contra a desigualdade de gênero. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!